Observadores, torcedores do Botafogo, aqui é o Bruno Custódio, do canal Observatório do Botafogo. Te dou as boas-vindas a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo de Clubes, que se encerrou hoje com o título do Chelsea. Vitória do time londrino, o time inglês, por 3-0 sobre o poderoso PSG, Paris Saint-Germain. Agora, de uma maneira geral, o que a gente aprendeu com a Copa do Mundo de Clubes? Tanto sob o olhar do Botafogo, e como o futebol como um todo. O objetivo desse vídeo é a gente debater um pouco isso, para que a gente possa gerar aprendizados e entender o que a gente pode trazer para a nossa liga local e olhando no espectro do futebol de forma global. Mas antes de mais nada, a gente falar sobre esse vídeo, te faço um convite especial para que você possa se inscrever aqui no Observatório do Botafogo. Esse canal que nasce com o objetivo de a gente debater o Botafogo de maneira não só com viés campo e bola, mas também olhando tudo o que acontece fora das quatro linhas, olhando a perspectiva do negócio, finanças, produto, tudo com o intuito para que a gente possa colaborar e ver o nosso time de maneira crescendo, de maneira perene, sustentável e duradoura, para que a gente possa ter um Botafogo cada vez mais gigante. E parafraseando aí o André Botafogo, um Botafogo do tamanho da nossa devoção. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que você possa receber notificações de novos vídeos. Não deixe de comentar, quero muito saber sua opinião sobre os conteúdos que são criados aqui no canal, para que a gente possa ter um debate honesto, produtivo e juntos possamos aprender. Tudo com foco no crescimento do produto futebol e principalmente do nosso Botafogo. Então vamos lá, tem alguns tópicos que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo, sobre a Copa do Mundo de Clubes, que vai deixar saudade, na minha opinião. Foi um campeonato sensacional, um baita produto criado pela FIFA, e tem alguns pontos que a gente precisa trazer aqui para esse debate, para que a gente possa aprender, tá? Primeiro ponto desse bate-papo, eu quero falar sobre o campeonato em si, a Copa do Mundo de Clubes de 2025, que eu espero muito que esse campeonato continue, tenha a sua segunda, terceira, quarta edição. Já estou com bastante ansiedade para que chegue logo 2029 e a gente possa ver uma nova edição. Pessoal, primeiro ponto que eu falo sobre o campeonato em si. Gente, não tem por que existir futebol se a FIFA não tiver condição de fazer um campeonato como esse. Se a paixão do futebol ela é feita principalmente olhando o recorte, sempre foi assim, tá? Desde que futebol é futebol. Ela depende do amor que o torcedor e do fã é dado no seu clube. Não tem por que a FIFA, que é a gestora e organizadora e promovedora do futebol mundial, ficar apenas. Obviamente que você olhando a história do futebol como um todo, e até mesmo a própria FIFA, é óbvio que basicamente ela delegou a gestão dos campeonatos locais para as suas respectivas confederações, seja de países ou regional, como a Conmebol, como a UEFA, como a CONCACAF, enfim. Mas assim, você olhar futebol, uma vez que você tem um produto Copa do Mundo de seleções, mas sabe o que move a paixão dos torcedores? É o clube. Não faz sentido a principal organizadora do futebol não ter um produto amplo que viabilize e fomente esse desejo, que é você ter uma Copa do Mundo de clubes. Ah, mas os europeus não gostam tanto. Gente, até experimentar. E eu tenho certeza que, uma vez que todo mundo embarcou nessa brincadeira, todo mundo começou a gostar gostou dessa ideia. Não tem por que esse campeonato não existir. É papel da FIFA, a meu ver, ela fomentar e proporcionar como produto esse intercâmbio.
esse intercâmbio, essa conexão das mais variadas escolas de futebol do mundo num torneio, num campeonato, que permita a gente observar jogabilidade, estrutura, investimento, proposta tática, técnica, física, em algum momento. E, gente, isso é só a cada 4 anos. Então, no meu modo de ver, ainda que calendário é um problema, que em algum momento todas as federações, como as confederações, vão precisar sentar para poder regular isso, e eu acho até que a FIFA vai precisar ser leonina em alguns processos de decisões nesse ponto, para poder equilibrar os interesses, interesses de clube, federação, confederação, empresário, jogador e público, televisão, patrocinador. Gente, o futebol, para existir, precisa ter rivalidade, precisa ter conexão, precisa ter mistura, precisa ter encontro. E uma Copa do Mundo de Clubes consegue entregar esse tipo de ponto. Eu vejo assim que a FIFA, com esse produto, ela consegue atender as duas pontas. Primeiro, trabalhar no nicho, porque quando você fala de clube, cada um tem sua paixão. Nós aqui, eu sou apaixonado pelo Botafogo. Você tem o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Real Madrid, do Barcelona, enfim, cada um vai defender o seu lado. Então, nesse tipo de campeonato, você vai trabalhar o nicho específico, a razão de viver de cada torcedor. Do outro lado, que é o que nós já temos como produto, que é a Copa do Mundo de Seleção, que eu acho um erro ter ido para 48 times, deveria no máximo bater 32, como foram nas últimas edições. Ali você trabalha o todo, você trabalha a união dos povos. Ainda que tenha gente que não vai gostar de uma seleção, outra, enfim, a gente sabe que a maioria das pessoas amam, são conectados com a sua seleção local. Então, assim, você acaba unindo e atendendo o princípio que é a razão de viver, que eu entendo que a FIFA é, de proporcionar essa integração, tanto na união local, que são os jogos de seleção, e o trabalho no nicho, que é a gestão dos clubes. Isso, para mim, é fantástico. Por isso, eu entendo que esse campeonato tem que continuar, porque senão não faz sentido existir FIFA. Se você não conseguir, com o poder que ela tem, com o dinheiro que gera, você ter um campeonato como esse. Acho até que demorou demais para existir, mas é uma baita bola dentro. Então, primeiro, eu acho que o primeiro ponto para a gente debater é que a Copa do Mundo de Clubes como produto é um acerto e eu espero que ela continue, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar. E tem um outro detalhe, gente. Vamos pegar até o PSG como exemplo. Eu vou pegar como exemplo para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Qual é a chance, por exemplo, do Kvaratskhelia, excelente jogador do PSG, disputar uma Copa do Mundo de seleção pela Geórgia? Quase nenhuma. Ainda que aumente a quantidade de seleções. Quase nenhuma dele poder se classificar. Agora, com o futebol global do jeito que é, jogadores que dificilmente teriam a chance de disputar uma Copa do Mundo de seleção com a sua terra natal, na Copa do Mundo de Clubes, esse cara tem a condição de disputar esse torneio. Então você tem uma maior variedade e possibilidade, o maior leque para você proporcionar aos jogadores mundial. Alguns vão conseguir no nível de clubes, outros vão conseguir no nível de seleção, e a maioria de maneira mista. Mas, gente, isso é, por exemplo, um argumento que eu acho muito claro. Eu acho que seria muito legal a continuidade desse torneio e que a FIFA consiga ser imperativa nesse ponto para poder escalá-lo. Pois hoje, mesmo com o Chelsea sendo campeão, talvez vão falar, foi um europeu, blá blá blá, não tem muita graça, lá na Europa não dá muito valor, mas talvez daqui a 20, 30 anos, com esse campeonato pegando, o valor que não se tem hoje vai ter um valor muito maior amanhã dessa competição. Quando já tiver 6, 7 edições, o primeiro campeão do mundo foi o Chelsea. Meu time participou da primeira edição do campeonato. Cara, isso aqui é histórico.
E assim, ó, tem milhares de times e muitos times com condição de disputar esse torneio, como por exemplo o Barcelona, o Liverpool. Aqui no Brasil, por que não São Paulo, Atlético Mineiro, o Grêmio, o Internacional, o Vasco, se recuperando, todo mundo aqui estruturalmente, por que não disputar? Então, assim, ainda que tenha uma questão financeira que você possa manter um certo predomínio e participação de alguns clubes de maneira recorrente, algumas edições, é muito mais a possibilidade de ser mais abrangente do que uma Copa de Seleção é muito maior, de você mudar as figurinhas, não ser uma figurinha tão repetida. E isso é bom para o futebol, para a multiplicação dos fãs, de torcedores, e você levar o futebol para outros mercados, para que você possa desenvolver e gerar interesse, uma vez que a gente está num ambiente totalmente conectado, né? Segundo ponto que eu quero falar é sobre o aprendizado da Copa do Mundo de Clubes. Considerando os pontos positivos, eu acho que tem um ponto que a gente precisa falar que é assim, ó, Oceania. Vocês viram que teve a participação do Auckland Kings, time da Nova Zelândia. Lembrando que nos últimos anos, a Austrália foi um país que ela está concorrendo, e seus clubes agora são coligados na Federação Asiática, não da Oceania. Então, isso já fez com que um futebol da Oceania, que já era fraco, ficasse ainda mais fraco. Eu acho que é onde que é o ponto que eu quero que chegar. Vocês viram que o Auckland Kings fez a participação da Copa do Mundo da FIFA. Eu acho que a FIFA tem que manter vaga para clubes da Oceania, porque eu entendo que a brincadeira tem que ser global, tem que ser para todo mundo. Mas você vê um time que é semi-amador tomando uma coça para o Bayern de Munique de 10-0, para o Benfica de 6-0, por mais que teve jogo duro até certo momento, e teve o empate heróico deles contra o Boca Juniors 0-0. Mas assim, gente, ainda que não seja uma localidade muito populosa, os países da Oceania, as ilhas da Oceania, vamos chamar assim, cara, é de interesse da FIFA que tem que haver um melhor desenvolvimento do futebol nessas regiões, até como negócio. Ainda que talvez você não tenha uma escala gigante como você tem, por exemplo, na América do Sul, na Europa, enfim, ou na África, cara, você dá para fazer melhor. Eu acho que é inadmissível você ter jogadores semi-amadores nessas localidades e esses jogadores ter que jogar um campeonato profissional que já é desleal em alguns momentos com relação a investimento financeiro de cada clube, como Paris Saint-Germain, como como Paris Saint-Germain, como o Manchester City, que recebe investimentos de fundos soberanos, mas ainda assim, 2025, clubes coligados à FIFA que não tem atleta profissional, clubes de primeira prateleira, independente da realidade de cada região, de cada confederação, não faz sentido ter jogador semi-amador, que são heróis, tá? Que a gente tem que bater palma pelo amor que esses caras têm no futebol. Mas é incompreensível, ao meu ver, você ter um time com jogador semi-amador que não vive só do futebol, precisa de outros trabalhos para poder manter as suas atividades, sua renda, e vão disputar um campeonato do mundo. Então, acho que a FIFA precisa fazer algum tipo de política para desenvolver de forma melhor, em conjunto com a confederação local, o desenvolvimento do futebol dessas regiões, tá? Terceiro ponto sobre a Copa do Mundo de Clubes que eu quero falar para vocês é sobre os Estados Unidos, tá? Todo mundo sabe que com o fim da Copa das Confederações, houve-se uma brecha de calendário e a FIFA, para não perder essas datas, ela cria o torneio, criado, que eu acho fundamental, muito mais legal e atrativo do que uma Copa das Confederações. Mas o intuito até então é para que você também faça eventos testes da então sede que vai receber a Copa do Mundo de Seleções no ano seguinte, tá? Mas assim, ó, hoje, atualmente, existe um apelo maior
para a seleção. E nós sabemos que os Estados Unidos é um país que, embora você tenha um advento, um crescimento da MLS, como fomentadora do esporte profissional do futebol na- lá nos Estados Unidos, ainda não é uma liga forte, relevante, que consiga atrair em grande escala o público americano para poder acompanhar. E você também tem uma questão de, uma vez que é um campeonato global, e os Estados Unidos ele não tem portas abertas de forma igualitária para todas as nações do mundo, até por questão de segurança, e você vê, como no caso com o Brasil, que você precisa ter visto para você viajar para lá, você inibe a participação e a viagem de muitos turistas para aquela localidade, de torcidas que poderiam até ter um volume maior de torcedores. O Brasil é um exemplo disso, a Argentina é outro, por exemplo. E se não tivesse questões de visto, e aqui eu não vou entrar numa questão de pátria política, mas que a gente sabe que se tivesse em vista, ainda que seja um país subdesenvolvido, que tem uma dificuldade econômico-financeira, instabilidade local, com certeza levariam muito mais torcedores que levaram. Então, assim, acho que para uma próxima edição de Copa do Mundo de Clubes, a FIFA talvez possa não ir na linha de querer testar os estádios que vão ser utilizados na Copa do Mundo de Seleções. Até porque os Estados Unidos não construiu nenhum estádio, está usando tudo do jeito que está lá para atender o seu produto, futebol americano, ou qualquer outro tipo de evento. E por isso a FIFA fez até flexibilizações que, por exemplo, no Brasil não teve, como, por exemplo, a exigência de todos os estádios serem cobertos. Mas eu acho que a FIFA tinha que olhar com bons olhos para a próxima edição, escolher uma sede que possa ter uma maior atrabilidade, ser mais atrativa para o público local e com maior facilidade de dos representantes que vão participar desse campeonato possam se locomover e ir até lá. Países como Espanha, Inglaterra, seriam interessantes olhando na visão da Europa. Mas olhando na visão aqui da América, a América Latina, México, acho legal. Argentina, Brasil, Chile. Cara, eu acho que seria bem legal, cara, ver todo mundo, essa galera vindo jogar aqui. Então, eu acredito que você teria um apelo maior, por mais que assim, Estados Unidos, a gente sabe que é um baita de um país com a economia super forte, todo mundo quer expor marca lá, tem uma série de facilidades para algumas coisas, mas acho que é, esse tipo de país deveria ser evitado para ter uma nova evento de Copa do Mundo de clubes. E falo isso porque o Infantino, algumas semanas atrás, aventou a possibilidade do próxima edição ser de novo nos Estados Unidos, que para mim seria um erro. Você teve a questão do Brasil se colocando como disposição para poder sediar, viu a questão da Espanha também se colocando à disposição para poder sediar. Então, eu entendo que precisa se encontrar uma sede que possa ter o maior apelo de público local e com maior possibilidade e facilidade para que torcedores dos países que vão participar, dos clubes dos países que vão participar, tenham mais facilidade para adentrar e curtir o evento e o produto, tá? Acho que esse é um terceiro ponto que a gente tem que olhar que seria um apelo que a gente faça à FIFA para ponderar bem essa questão, embora a gente sabe que muita coisa é movida pelo dinheiro. E dinheiro chama dinheiro, faz dinheiro, e a gente sabe que os Estados Unidos nesse ponto é um canhão, ainda que você tenha tido uma média de 39 mil pessoas nos jogos. Obviamente teve jogos que teve bastante gente, como na final de hoje, praticamente votação máxima, 81 mil pessoas no estádio. Agora você teve jogos ali que teve a frequência de público muito baixa. E então eu acho que isso pode ser contornado, isso pode ser melhorado. Acho que os ingressos estavam muito caros também, que a FIFA até, né,
ao longo da competição foi atuando para baratear e distribuir até de forma gratuita alguns ingressos para os moradores locais, para que os estádios não ficassem cheios, mas dentro do possível, eu acho que ela conseguiu ainda contornar assim que a média foi bem interessante. Mas eu acho que a FIFA tem que olhar com bons olhos para essa questão de escolher uma sede que seja mais atrativa e mais de fácil acesso para todos os públicos, ou pelo menos para boa parte do público que vai ter interesse em ver essa competição, tá? O quarto ponto que eu quero chamar a atenção sobre a Copa do Mundo de Clubes, eu acho que são a participação dos quatro times brasileiros, tá? Cara, todo mundo estava com bastante receio que os times brasileiros iam lá para passar vergonha. Você teve o caso do Botafogo caindo no grupo. E é bom lembrar, tá? O Botafogo foi sacaneado no sorteio dessa Copa do Mundo de Clubes. Porque o Botafogo deveria ter sido cabeça de chave e por uma canetada de bastidor, o Botafogo vai para o pote 3 e o River passa a ser cabeça de chave com a desculpa de que não poderia ter quatro times brasileiros como cabeça de chave. E o Botafogo era apenas o atual campeão da Libertadores. Então, aquilo ali foi uma vergonha. O Botafogo, por conta disso, cai num grupo dificílimo com o PSG, Atlético de Madrid e o time da casa, Seattle Sounders. Você teve ali o Palmeiras no grupo com Porto, com Al-Ahly e Miami, Inter Miami. Você tem o Flamengo no grupo de Chelsea, Esperança de Tunis e é, o Los Angeles dos Estados Unidos. E você tem um Fluminense com Borussia Dortmund, Mamelodi e o San Hyundai. Então, obviamente, que o grupo do Botafogo é um grupo extremamente difícil, mas você começa a jornada com um confronto ali de Porto com Palmeiras, a qual o Palmeiras faz um bom jogo contra o Porto, e depois a gente começou, depois com o decorrer do campeonato, a gente percebeu que o Porto, não disse a que veio, um time extremamente fraco, então parece que o jogo do Palmeiras envelheceu mal. Embora eu entendo que o Palmeiras fez um bom jogo. Depois você teve o confronto do Botafogo com o PSG, e o Botafogo vencendo na segunda rodada o PSG de maneira contundente, por 1-0, jogando muito bem defensivamente, não dando espaço praticamente para que o clube francês pudesse finalizar contra o nosso gol. Uma vitória histórica, que há 13 anos um time brasileiro, sul-americano, não conseguia vencer um campeão europeu. Sensacional. Você teve um jogo muito bem jogado do Fluminense contra o Borussia Dortmund, um jogo 0-0 também, assim como o do Palmeiras, mas um jogo que o Fluminense jogou muito bem. Do Flamengo contra o Chelsea, que acabou se tornando campeão. Vitória contundente do Flamengo, sem tirar dúvidas, sem dúvidas. Uma vitória muito boa. E depois você viu uma vitória do Fluminense contra a Internacional, jogando também muito bem, jogando por transição. Atual vice-campeão da Champions League, o Fluminense conseguiu fazer uma boa vitória. Então, assim, nenhum time brasileiro passou vergonha no Mundial. A derrota mais acachapante, mas ainda assim, até fez um bom jogo. Foi a do Flamengo para o Bayern de Munique, que perdeu por 4-2. E acho até que o Flamengo fez um bom jogo, mas ficou muito nítido ali que ali tinha muita diferença. Que, embora a gente viu o empenho da equipe do Bayern de Munique, mas a sensação que eu tinha é que os caras tiraram meio que o pé em alguns momentos do jogo. Mas nenhum brasileiro passou vergonha. Pelo contrário, todo mundo. Cara, o que eu vi de videozinho, o pessoal mandando, o Botafogo vai botar 10 carros na frente do gol e mesmo assim tomou de 20-0 do PSG, o Flamengo tomou de 12, o Fluminense tomou não sei de quanto do Borussia. Então todo mundo estava vindo com aquelas piadinhas, porque todo mundo estava com medo, com aquela sensação que você seria goleado pelo time europeu. E o que a gente viu foi totalmente diferente.
O que que a gente acabou observando? Que os times brasileiros foram bem, cada um com uma proposta de jogo específica, mas os times brasileiros não se promoveram a jogar 100% atrás, e você viu os times brasileiros tendo bons resultados contra os times europeus. Então você viu a vitória do Botafogo sobre o PSG, do Flamengo sobre o Chelsea, do Fluminense sobre o Internacional de Milão. É claro que você viu o Botafogo perdendo para o Atlético de Madrid por 1-0, mas um jogo até certo momento o Botafogo vinha fazendo um jogo controlado. A derrota do Flamengo para o Bayern de Munique, que o Flamengo vinha jogando até bem. A derrota do Palmeiras para o Chelsea, que foi um jogo mais ou menos equilibrado. A derrota do Fluminense para o Chelsea, que é o Chelsea fez os gols, mas em algum momento o Fluminense também teve suas estocadas, lembrando aquela tirada em cima da linha do lateral do Cucurella, né? Do Chelsea em cima da linha, do lance do Hércules do Fluminense, e aquela questão do pênalti lá, que eu acho que não realmente não foi pênalti, mas da polêmica que teve, então o resultado poderia ter sido outro. Então, assim, os brasileiros não fizeram vergonha, fizeram o seu jogo. O Fluminense foi até além da expectativa, chegando na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Foi sensacional a campanha do Fluminense, mostrando que com empenho, dedicação, com treinamento, conhecimento do elenco, sabendo das suas valências e limitações, é possível fazer um bom trabalho e você fazer jogo de frente. Então, assim, os brasileiros foram bem. É óbvio que eu acho que ficou claro, e aí até botando um balaio olhando para o futebol sul-americano. E até coloco também os clubes mexicanos. Você observava que, principalmente na questão do Monte Rei, que tem jogo contra os europeus. Tem jogo, gente. O que a gente não pode esquecer é que existe uma diferença dos times de primeira prateleira, e tem que haver essa diferença até pelo investimento que os caras têm, que a gente não tem esse investimento deles. Mas com os times de segunda prateleira, os jogos são mais ok, são mais factíveis, assim como foi a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Naquele momento, não significa que o Flamengo, por exemplo, se pegasse o Chelsea já da semifinal da final, conseguiria ter o mesmo desempenho. Pelo contrário, acho até que não venceria. Mas é claro que jogar contra um PSG, jogar contra o Real Madrid, jogar contra o Bayern é muito mais difícil do que você jogar contra o Borussia. Mas aquela narrativa que estava sendo contada antes, que os times brasileiros vão lá, passeiam, vão todo mundo ser goleado, a diferença é muito grande. Cara, não é para todos. Isso não é verdade, tá? Então, acho que os brasileiros foram bem, foram muito além da expectativa. Botafogo, por exemplo, era um clube, visto até o grupo que entrou, e com o futebol que vinha tendo desempenho, a expectativa é que fosse eliminado na primeira, na primeira fase, e pelo contrário, o Botafogo chegou a liderar o grupo e passou em segundo. Então, o Botafogo passou, o Fluminense passou, o Flamengo passou, o Palmeiras passou, e nas oitavas de final já tem um confronto de brasileiro, então, obviamente, o Botafogo ficou pelo meio caminho, perdendo o Palmeiras. O Flamengo perdeu para o Bayern, foi eliminado. Depois ali o Fluminense avançou até as quartas, chegou às semi, e o Palmeiras saindo nas quartas de final para o Chelsea. Então foi uma participação muito boa que eu vejo do brasileiro. Acho que a melhor participação, obviamente, Fluminense, semifinal. Mais marcante foi a do Botafogo contra o PSG. Ele está na história, está nos anais do futebol. A vitória mais contundente, eu acho, foi a do Flamengo contra o Chelsea. E a vitória mais importante foi a do Fluminense contra a Internacional. Eu acho que eu vejo assim, se eu fosse fazer o recorte do, do campeonato como um todo, tá? Mas eu acho que foi muito legal a participação dos brasileiros na competição, e olhando para a América Latina, eu acho que também uma boa lembrança lá para o Monte Rei, que foi um time bastante competitivo ao longo da competição, fez um jogo muito duro contra a Internacional de Milão, foi muito bacana, tá? Um quinto ponto que eu quero falar sobre a Copa do Mundo de Clubes também, gente, é a imprensa, cara, as narrativas que foram criadas na imprensa. E eu vou me ater aqui sobre
a imprensa brasileira, tá? A primeira delas, cara, eu acho que boa parte da imprensa, principalmente aquelas mesas redondas de debate, fizeram uns debates muito preguiçosos, gente. Olhando até para o nosso umbigo, olhando para a questão do Botafogo, eu até falei isso no pós-jogo do Botafogo e PSG. Cara, foi muito triste mesmo você ver assim, ó, no pré-jogo do Botafogo, no programa no dia anterior, o programa da ESPN nesse caso, falando que praticamente que o Botafogo não tinha chance de vencer. Obviamente que eu sabia que era um jogo muito difícil. Mas o que que eu entendo, tá? Eu acho que no momento que você tem uma audiência, ainda que uma audiência global, você não está falando só para torcedor do Botafogo, mas para um torcedor ali do Flamengo, do Palmeiras, Fluminense, São Paulo, seja o que for. O debate não tem que simplesmente dizer assim, ah, não tem jeito. Não. Eu acho que é dever do comentarista estar se propondo a falar do futebol, ainda que você não seja um treinador, mas você se propôs a falar do futebol, é de você sugerir alternativas de como aquele clube pode vencer. Mas de uma maneira muito preguiçosa me chamou a atenção a má vontade de boa parte da imprensa de não querer estudar, ou de não querer trazer ao público possibilidades de como um clube pode vencer um outro time mais forte. Porque é futebol e o futebol, como a gente já sabe, talvez é o único esporte do mundo onde nem sempre o melhor vai vencer. O Renato Paiva, cara, foi demitido pela forma covarde que jogou contra o Palmeiras, sim. Mas ele está marcado na Copa do Mundo de Clubes. Primeiro pela vitória sobre o PSG e pelo que ele disse um dia antes, na entrevista pré-jogo, que ele falou que no cemitério do futebol estão cheios de favoritos. Que ele estava querendo dizer que, cara, ainda que eu não seja favorito, não significa que eu não posso vencer o jogo. E o Botafogo venceu. E assim, ó, a Copa do Mundo de Clubes teve outros exemplos. A do Fluminense contra o Internacional de Milão foi outra zebraça. Mas eu acho que a maior zebra que foi o Al Hilal e Manchester City. E olha que o Al Hilal tem um baita de um investimento, hein? Investimento generoso. Acho que todo mundo já estava imaginando, até pela forma como o Manchester City ganhou, tirou para nada a Juventus dentro da fase de grupos, que é um adversário de nível europeu, um adversário forte, tradicional. Todo mundo já estava botando como favas contadas a vitória do Manchester City contra o Al Hilal, e não foi o que a gente viu. Nós vimos jogos muito duros, por exemplo, do Al Hilal contra o Real Madrid. Nós vimos que foi 1-1, o empate do Monterrey contra a Internacional de Milão. É, vimos até, podemos chamar, até pelo nível do futebol, a derrota do Bayern de Munique para o Benfica, que não estava jogando nada na Copa do Mundo de Clubes. Tá jogando nada. A derrota, e o Bayern ficou em segundo naquele grupo, e o Benfica passou em primeiro. E pegou o Chelsea, que acabou o Chelsea depois despachando, e no final a gente já sabe que foi, se sagrou campeão. E o que falar é da vitória do Chelsea contra o PSG, que o PSG era super favorito, e o Chelsea se sagrou campeão. Então, assim, teve muitos resultados surpresas, zebras ali. O empate do Auckland Kicks com o Boca Juniors. Então, teve resultados bastante interessantes nessa Copa do Mundo. E me chamou a atenção assim a preguiça. Gente, a gente também não pode deixar de esquecer o que foi falado na Jovem Pan pelo o Flávio Prado, que o cara consegue dizer o seguinte, que é melhor perder jogando como o Flamengo, como foi para o Bayern de Munique, do que vencer como o Botafogo fez com o PSG. Então quer dizer que entre você vencer ou morrer, você prefere morrer. Então quer dizer, entre que você perder e vencer, você prefere perder. Lembrando que a brincadeira do futebol se trata de vencer. Cara, é muito absurdo. É muito absurdo. Esse é o ponto que a gente tem que olhar com muito cuidado que nós estamos vendo, tanto em rede social,
como aqui nesse canal, como outro que você possa estar ouvindo aí, ou já ouve há bastante tempo, como também na mídia tradicional, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Pois assim, ó, infelizmente, jornalismo, seja ele qual viés for, ele nem sempre, a maioria das vezes, ele não é autêntico. Às vezes ele deveria só dar a notícia, ou quando se atrever a se posicionar, ele deveria dar os dois lados antes. O lado A, o lado B e a sua opinião. E o que nós vemos muito, que a gente acaba vendo muito no jornalismo esportivo, é a predileção de jornalistas para um determinado grupo, porque esse grupo dá audiência. A gente sabe que quem domina a audiência são Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então, canais de São Paulo, principalmente, batem nesse ponto aqui. Então, você vai falar coisas que vão garantir que essa audiência continue falando, que ela continue te dando tempo de tela, te dando atenção. E a gente sabe que muitas dessas pessoas aprenderam o jogo, aprenderam a questão de dar comentário, de chamar tanto o hater como os apoiadores, gerar engajamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que a gente dá uma nota muito negativa. Eu dou uma nota muito negativa para os comentaristas esportivos que fizeram análises muito preguiçosas sobre os clubes brasileiros como um todo. Qual comentarista disse que o Fluminense teria chance de chegar na semifinal? Quantos disseram que o Botafogo teria condição de ganhar do PSG? Então, olha só que interessante assim, ó. Análises preguiçosas. Então, acho que isso foi um ponto negativo que a gente observou nessa Copa do Mundo. Mas nesse caso, não tem perspectiva que venha a ter melhoras, não, pessoal. Um outro ponto que eu quero trazer sobre aprendizado da Copa do Mundo são as coberturas, tá? Aqui no Brasil, a gente teve a cobertura da TV Globo e tivemos da Cazé TV. Falando da TV Globo, um ponto que eu posso dar de destaque para vocês, gente, foi a Central da Copa, que eu achei um barato. Mais uma vez ali o Tadeu Schmidt deu show, de volta tendo contato com seus cavalinhos, que ele ajudou criando o Fantástico. E teve a participação do Paulo Nunes, que eu digo até para vocês que talvez seja o comentarista ou a persona esportiva da Globo que mais evoluiu desde quando virou participante das mesas redondas, transmissão, algum programa esportivo. Que é um rapaz que vem evoluindo, programa a programa, extremamente carismático. Foi um show a Central da Copa. A questão lá do profeta Sigérgio Nízer, do bicho papão, que eu achei um barato aquele bicho papão, petit gâteau. Com certeza ele está muito triste hoje com a derrota do seu Paris Saint-Germain. Dos cavalinhos caindo lá na sala dos secadores, eu achei foi sensacional, muito bem envelopado. Muito legal essa cobertura da Central da Copa da TV Globo, eu achei demais, tá? Quanto às transmissões, a gente sabia que as imagens eram já gravadas e distribuídas de maneira igual, com algumas câmeras exclusivas da Globo como um todo, mas eu achei que poderia ser melhor, tá? Eu, olhando como um todo, achei que o Luiz Roberto, por exemplo, que é um narrador que eu adoro ele, eu acho muito bom, técnico, mas eu acho que cometeu muitas falhas ali de fala, de pronúncia, de querer gerar uma simpatia, às vezes, muito piegas com o público, não achei legal. Mestre Júnior, o Caio, a gente sabe, tem um nível muito bom. O Roger, eu confesso para vocês que, embora eu perceba que ele também evoluiu, mas às vezes eu acho ele meio desconectado com a realidade, também muito enviesado, como um todo, mas acho que poderia fazer melhor. Acho que eu achei ruim, por exemplo, quando a Globo cortou a questão da premiação lá da final da Copa, eu acho, não achei legal, por exemplo. Acho que achei bem ruim nesse ponto. No caso da Cazé TV, acho que ela fez embora assim, ó,
Eu tenho um pouco de dificuldade de ter uma conexão com a forma de transmissão de futebol, embora eu entenda que tem um público, tem um nicho específico que vai se atrair pela forma de condução que a Casa TV faz. O que eu posso dizer olhando sob viés de produto? Eu acho que eles fizeram um trabalho bom, um trabalho jovem, um trabalho alegre, uma boa cobertura, com boas narrações. Acho que o Luizinho ali, dentro daquele que ele se propõe a fazer, é muito bem, gerando uma emoção para dentro daquele jogo. É, a cobertura do Copazona, as inserções locais, mandando uma equipe grande com jornalistas que saíram de outras emissoras, com jogadores, com ex-jogadores ali participando, com alguns influentes. Eu acho que eu achei essa conexão com o público bem legal, tá? Bem jovem, bem disruptiva para o modelo que a gente acompanha, por exemplo, na Globo, e mais próximo do público. Eu acho que nesse ponto a Casa TV foi muito bem nesse ponto, tirando alguns exageros de análise que eu entendo não fazer sentido, desabona um pouco isso, mas acho que a Cazé TV usou muito bem os seus direitos de transmissão, mais uma vez vem se consolidando como uma alternativa para a transmissão esportiva, embora que ela não faça cócegas no que a Globo tem como canhão para poder fazer. Qualidade, investimento, e talvez uma condição de trazer mais profissionais. A Casa TV fez um excelente trabalho, tá? Acho na com comparação entre ela e a Globo, dentro de cada um tinha que se fazer, em termos da sua proposta, eu acho que a Casa TV como um todo foi mais feliz do que a própria Globo. Mas eu acho que, olhando nesse ponto, nessa perspectiva, a Central da Copa foi sensacional novamente. E eu acho que a Casa TV foi bem, embora eu talvez não seja o público mais conectado com o jeito casé de transmitir, tá? Eu já sou um cara mais tradicional, gosto de ver as coisas com outro viés, tá? Um outro ponto de aprendizado que a gente tem na Copa do Mundo é que, sobre as diferenças entre os clubes, tá? Eu acho que ficou muito claro que com clubes de grande prateleira, que eu vou falar, Manchester City, hoje, PSG, Real Madrid, Barcelona, então, vamos falar sobre esses três primeiros, que é os que estavam na Copa. Bayern de Munique eu vou botar nesse pacote também, que são os times de primeira prateleira, que a gente teve a oportunidade de ver na Copa. A gente percebe que existe sim uma diferença. Mas essas diferenças talvez não sejam de 10 degraus para os clubes das demais ligas. Talvez seja uma diferença de 3 degraus, apenas 2 degraus. Você viu ali o Botafogo vencendo o PSG, você viu ali um Al Hilal fazendo frente ao Real Madrid, você viu um Flamengo que foi derrotado pelo Bayern de Munique, mas fazendo um bom jogo contra esse time alemão. Então, assim, a gente não pode dizer que existe uma diferença, e tem que haver essa diferença, porque é muito dinheiro que é jorrado nesses clubes, gente. É muito dinheiro, muito dinheiro. Mas existe uma diferença, mas essa diferença não é tão loucura como a gente pensava que fosse. Então, assim, eu acho que a primeira questão que se quebra, e até pelas análises preguiçosas, que boa parte dos comentaristas falaram que não tinha jeito, que o time brasileiro ia ser tudo humilhado, acho que cai por terra esse ponto. Até contra as ligas, o jogo do Monterrey contra a Inter de Milão, a poderosa Inter de Milão, que eliminou o Barcelona na semifinal da Champions League, foi vice-campeão contra o Paris Saint-Germain na Champions League, acho que ficou muito claro para todos nós que a diferença não era tanta assim. Então, assim, com os times de primeira linha, tá bem claro que assim existe uma diferença, mas ela não é tão grande. O hiato não é tão grande assim. Talvez 3 degraus, 3, 4 degraus, ou talvez dois ou três à frente, no máximo. Agora, quando os times de segunda prateleira, terceira prateleira, a gente sabe que tem jogo. Tá muito claro. O Boca Juniors, que talvez seja o pior Boca Juniors em termos de elenco nos últimos 15 anos, fez frente contra o Benfica. O Palmeiras fez frente contra o Porto. O jogo Botafogo Atlético de Madrid foi um jogo ok, porém que o Botafogo poderia ter vencido.
o Flamengo ganhou do Chelsea, que é óbvio que foi o campeão do torneio no final. Então, o Fluminense fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund. Então, assim, então, assim, tem jogo, gente. A diferença não é tão grande assim. Você pode pegar até o Mamelodi Sundowns, que teve um jogo que os jogaram, foi 4-3 contra o Borussia, 4-3 ou 5-3. Também foi um bom jogo. Então, assim, você vê que tem partidas. Algumas equipes de algumas ligas têm forma de você enfrentar times europeus de segunda prateleira, terceira prateleira, tem jogo normal, não é diferença loucura para todo mundo. E um outro ponto que a gente viu também, que, e aí talvez, gente, tirar a conclusão só por um resultado é muito complicado. Mas eu acho que ficou claro para todo mundo, por exemplo, que a diferença da Liga Brasileira para a Liga Portuguesa não é tão grande assim. O Porto foi muito mal nesse campeonato, muito mal mesmo. E olha que se classificou naquele jogo maluco contra o time do Egito, o Al Ahly, perdão. Mas assim, o Benfica me assustou, embora tenha passado em primeiro, puxado principalmente pelo Di Maria. Eu achei muito aquém. Então acho que assim não existe uma diferença grande entre a Liga Portuguesa e a Liga Brasileira, tá? Acho que os times brasileiros, assim como os times portugueses, ambas as ligas, os de primeira prateleira, eles disputariam títulos em ambas as ligas. Eu acho que Benfica e Porto poderiam ser campeões aqui no Brasil, assim como os times brasileiros poderiam ser de primeira linha nesse momento de investimento, poderiam ser campeão em Portugal, tá? É o meu modo de ver, não tem tanta diferença. Quanto os times de segunda prateleira, tá muito claro para mim que tem jogo. Quanto os de primeira prateleira, a gente sabe que tem uma diferença, mas não é impossível vencer. Se você, com aplicação, uma boa tática, um bom estudo sobre o adversário, você consegue vencer um jogo. Assim como o Botafogo fez com o PSG e o Fluminense fez com a Inter de Milão, embora eu acho que a Inter de Milão não é um time de primeira prateleira no momento, embora vice-campeão europeia, tá? Mas eu acho que dá para vencer, não é tão diferença loucura. Eu acho que isso ficou bem claro. Um outro ponto que eu acho que o aprendizado ficou bem claro no decorrer da Copa do Mundo, que não tem essa, dizendo que os europeus não estão nem aí para a competição, tá? Você talvez não teve uma audiência, não teve um apelo tão grande nessa primeira edição dos torcedores. Mas quando a bola rolou, ficou muito claro em alguns jogos que os caras, quando deu ruim para eles, eles não gostaram nem um pouco de estar perdendo. Quem, por exemplo, torceu do Botafogo, quem não vai lembrar do Donnarumma no final da partida, bolado da vida, com o John, porque o Botafogo estava comemorando a vitória. Da cusparada do Kvaratskhelia sobre o Alan. Esqueceram que teve isso no jogo Botafogo PSG? Dos caras putos que não conseguiram furar a defesa do Botafogo. Dos jogadores do Chelsea sem saber o que estava acontecendo quando o Flamengo estava ganhando de 3-1. Do amasso que o Fluminense deu no Borussia Dortmund, os caras não sabendo para onde jogar, os caras bolados, com raiva. Então, assim, falar que o europeu não estava ligando. Ó, o jogo mesmo do Flamengo com o Bayern, que o Bayern, na minha opinião, ganhou de forma tranquila, tirando um pouquinho o pé, mas você viu o empenho físico dos jogadores do Bayern, dividida, entrada dura. Quem vai esquecer daquele carrinho do Harry Kane no jogador do Flamengo? Então, assim, dizer que eles não queriam ganhar, que eles não estão nem aí, para mim é balela. Eu acho que o campeonato ficou muito claro que eles se importam sim. E quando estava perdendo, aí que ficou bem claro e evidente que tinha brio ali. Isso é bom, tá? Então, essa narrativa de falar que eles não estão nem aí, para mim, ela também foi mentirosa, tá bom? Mais um ponto para falar, eu acho que também bastante interessante, foi a participação das torcidas. As torcidas sul-americanas, eu acho que foi um barato nessa Copa do Mundo. Você teve movimentos na Times Square da torcida do Palmeiras, do Flamengo, participação interessante da torcida do Fluminense, do Botafogo. E a hora que a do Botafogo, por exemplo, foi para a Costa Oeste, cara, com uma dificuldade de voo muito maior. Você teve uma boa participação
da torcida do River Plate, por exemplo, no jogo contra a Inter de Milão, lá em Seattle, longe pra caraca. E, por exemplo, do Boca Juniors contra o Boca Juniors contra o Bayern de Munique, em Miami, cara. Pô, o ambiente, até os jogadores do Bayern falam, pô, que ambiente legal, diferente. A torcida do Boca Juniors fazendo presença, todo mundo sabe como é jogar contra o Boca, principalmente na Bombonera, uma torcida muito apaixonada. Mas não ficou só nos sul-americanos, não. A presença massiva dos torcedores do Al-Ain foi muito bacana, do Ural Red, e do Monte Rei, e foi muito legal a participação dos torcedores dos mercados, vamos chamar periféricos, como o nosso, que a maioria deles com bastante dificuldade, principalmente com questão de visto, ainda assim conseguiram fazer uma festa lindíssima nas suas possibilidades, marcando essa proximidade, esse congraçamento dos torcedores com o evento como um todo. E aí, pessoal, olha que uma coisa que chama atenção, né? E como que é o poder da marca, como é importante você ter um clube vencedor, um clube global, um clube que consegue fazer ativação e se conectar com o seu público como um todo. Repararam nos jogos do Real Madrid? Os jogos do Real Madrid, todos tiveram grande público e sempre com a maior quantidade de torcedores do Real Madrid no estádio. Os merengues, o pessoal com a camisa branca. E não eram espanhóis, eram torcedores locais. Então você vê os Estados Unidos, que é um país que não tem o futebol como o primeiro esporte, você tem aí futebol americano, basquete, beisebol, e aí você tem um futebol, ainda assim o Real Madrid consegue furar uma bolha, consegue ter uma atração muito grande de torcedores, local ou do exterior, que vem para poder consumir o seu clube. É um trabalho de longo prazo, é o maior clube do mundo de todos os tempos, não é o clube que joga o melhor futebol na atualidade, o melhor futebol da atualidade é do PSG. É o campeão da Copa do Mundo é o Chelsea, mas o maior clube do mundo, todos os tempos, é o Real Madrid e ele sabe o que está fazendo. E assim, é um trabalho espetacular que o Real Madrid fez ao longo dessa Copa do Mundo com seus torcedores ali, viu como é o tamanho, a força de uma marca, como ela consegue abranger. E destaque também eu dou também para o Chelsea, que na final ficou muito claro que muita gente está torcendo para o Chelsea. O Chelsea, é, ele também, ao longo desse processo de grandes investimentos que foram feitos nas suas últimas décadas, ele adquiriu muito torcedor. Mas no caso da Premier League, tem muito torcedor, sim, no continente americano, mas principalmente na Ásia, China, que é onde clubes como Manchester United, Chelsea, e agora o Manchester City conseguiram adquirir muitos torcedores, mas chamou a atenção essa questão do Real Madrid nos seus jogos, com bastante torcedor, com a camisa do Real Madrid nos jogos. E aí o destaque que eu dou é para os torcedores sul-americanos, como eu falei no início desse bate-papo. Eu acho que é uma coisa inesquecível que vai ficar marcado ali para sempre, como um todo. Outra coisa para a gente gerar como aprendizado nessa Copa do Mundo, a questão de arbitragem. Então, por exemplo, muito legal, onde na maioria dos jogos, o processo de decisão, quando tinha intervenção do VAR, o processo da análise de decisão era muito rápida, muito objetivo. Basicamente, a sensação que dava é que quando o VAR estava orientado a respeitar a decisão de campo, ele só chamava quando realmente viu alguma situação que o árbitro não viu e que era para ele fazer o contrário. Não era questão da dúvida. Aí você vai para o Campeonato Brasileiro e você volta, por exemplo, o que aconteceu ontem no jogo Botafogo e Vasco, que eu acho até que a decisão final do árbitro foi acertada, mas fica muito claro que os caras chamam, olha, vê aqui que talvez tenha um pênalti, ou talvez tenha uma falta. Os caras deveriam ter feito, fazer um negocinho mais papo, mais rápido. Mas você vê aqui no Brasil, principalmente, que existe muito o repasse de responsabilidade.
Parece que o árbitro joga a responsabilidade pro VAR, que o VAR devolve pro árbitro, que joga pro bandeira, que joga de novo pro árbitro, depois fica todo mundo ali perdendo tempo e no final das contas vão sempre para uma decisão subjetiva. Seria muito bom que o Campeonato Brasileiro e a Comebol, que são os campeonatos, a Copa do Brasil também, então, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pudesse aprender com a arbitragem que teve nessa Copa do Mundo de Clubes. A arbitragem é essa que era mais objetiva, mais criteriosa, não parava o jogo, era qualquer faltinha. O VAR não era intervencionista, mas era objetivo quando tinha que intervir. Então, sempre tinha decisão, praticamente todas as decisões, quando vai intervir, é porque o juiz decidiu errado. Ponto. Já havia decisão rápida para poder se tomar. E o impedimento semiautomático que dá um ganho de jogo muito rápido, não tem dúvida, como a tecnologia da linha do gol. Então, acho que são coisas com o volume de dinheiro que a CBF ela tem em caixa e o que a Conmebol arrecada também com seus produtos, que nos últimos anos estão melhor envelopados. Acho que são tecnologias que são totalmente factíveis para pelo menos a gente ter nos campeonatos de primeiro nível. Então, estou falando Campeonato Brasileiro de Série A, Copa do Brasil, parte das oitavas de final e Copa Libertadores, campeonato como um todo. Tem que ter, e a gente precisa aprender com isso. Tem que ter, gente. Se a gente quer um produto melhor, tem que ter, na minha opinião, tá? Eu acho que esse é um outro aprendizado que a gente tem que ter com relação à arbitragem, tá? Uma coisa que espero que seja corrigido para a Copa do Mundo de Seleções foi aquela questão das interrupções ali por tempestade. Eu sei que tem uma questão de protocolo de lei americana devido a uma morte que aconteceu por tempestade, mas eu acho que as coisas têm que ser aplicadas mais com bom senso. E o ponto fora da curva para mim foi aquele jogo entre Benfica e Chelsea, que faltava, se eu não estiver enganado, 4 minutos para acabar o jogo, contando já com a prorroga, com os acréscimos. O jogo foi paralisado por quase 2 horas. E quando voltou, você já está com outro ritmo, tem um pênalti para o Benfica, o Benfica leva o jogo para prorrogação. Mas assim, ó, esperar 4 minutos ali, eu acho que não impactaria em nada a saída das pessoas, como também a finalização do jogo. Então, acho que tem que ter um pouco mais de bom senso na aplicação. É óbvio que vidas sempre vão ser mais importantes. Então, tudo que você puder fazer para preservar o bem-estar e a segurança do público tem que ser feito. Mas me parece que a aplicação dessa lei, pelo que a gente viu na Copa do Mundo, ela está muito atrelada a uma leitura fria do que está na recomendação, e não sobre uma leitura adequada sobre o contexto do que está acontecendo em relação à previsão do tempo e principalmente ao que está acontecendo dentro do contexto do jogo. Faz sentido você parar um jogo faltando 3 minutos para acabar, sabendo que uma tempestade talvez só vai chegar daqui a 40 minutos e a maioria das pessoas não está dentro do estádio? Cara, para mim não faz sentido. Então, acho que esses protocolos de paralisação eles precisam ser revistos para que o produto esteja melhor articulado, tá? Um outro ponto que, assim, ó, aí olhando como enxoval, como um produto como um todo, embora nós sabemos que os Estados Unidos é o rei dos eventos, é a principal referência em como fazer um evento acontecer, envelopar isso para TV e produto, acho que algumas coisas na Copa do Mundo não deram certo. Aquela entrada pausada jogador por jogador, acho que não ficou legal. Acho que a tradição seria melhor ali naquela questão. Acho até que caberia botar o hino dos países a qual os clubes pertencem, não seria problema nenhum. Ou você botar o hino do clube, acho que seria bem mais legal, a entrada tradicional, até para todo mundo conhecer, acho que seria bem legal ter esse envelopamento. Mas como um todo, eu achei ok, legal. Só essa entrada dos jogadores que eu achei que não, embora seja disruptiva, seja diferente, mas confesso que eu não curti, acho que não se enquadrou com o contexto do futebol. Espero que isso seja modificado como um todo, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum ponto relevante para a gente falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que no geral a gente passou por tudo que eu entendo como relevante. Ah,
Não posso deixar de dizer. Tem sim, gente. Não podia esquecer disso. A gente tem que falar do campeão. E olha como que o futebol é engraçado, né, pessoal? É, Quando começou a Copa do Mundo, tá para começar a Copa do Mundo, eu olhava. Primeiro ponto que assim, ó, a maioria de nós, a gente não tinha nem noção exata do que cada clube dos 32 poderiam enfrentar. A gente saberia dos quatro do Brasil, talvez os da Europa, mas aí quando você olhava futebol africano, da Oceania, da Ásia, você tinha pouquíssima informação e tem pouca informação porque, primeiro, acho que todos nós fazemos às vezes análises muito subjetivas. Talvez todos nós tenhamos um pouco de preguiça de buscar informação e às vezes a gente vai muito no viés clubístico. E o que a gente viu, como um todo, foi uma Copa do Mundo sensacional, onde ela teve suco daquilo que o futebol é mais apaixonante. Não tem lógica. Na maioria das vezes, não tem lógica. E digo isso por quê? Porque a Copa do Mundo ela trouxe resultados extremamente interessantes para o futebol. Ela trouxe algumas verdades, mas ela trouxe bastante resultados diferentes. O primeiro deles, eu acho que é assim, ó, se você fosse botar na primeira prateleira de favoritos, essas seriam as minhas, eu apostaria que os grandes favoritos seriam ou PSG, ou Manchester City, Bayern de Munique ou Real Madrid. O título para mim ficaria entre esses quatro. Nos brasileiros, eu já imaginar que o Botafogo, se passasse, ia pegar o Palmeiras. E eu imaginava que no máximo o Botafogo bateria nas quartas de final. Mas eu jamais ia imaginar que um brasileiro chegaria na semifinal. E chegou, talvez, o que chegou menos acreditado. Chegou o Fluminense, que tem um investimento menor, tem um elenco mais fragilizado e que mais desacreditado no momento. Chegou o Fluminense. Botafogo, Flamengo e Palmeiras ficaram pelo meio do caminho. O Palmeiras chegou nas quartas, Botafogo e Flamengo nas oitavas de final ficaram. Você, dentro da expectativa que eu já esperava, você teve a eliminação dos clubes argentinos, não esperava que nenhum dos dois passassem. Na primeira fase como um todo, você teve zebras. O resultado do Botafogo PSG foi uma zebra. Você teve resultados assim surpreendentes, como o empate do Al Hilal com o Real Madrid, mostrando a fragilidade ali do time do Real Madrid. Você teve vitórias contundentes, como o do Manchester City, quando quis jogar contra a Juventus, metendo 5-0, fora o baile. A derrota surpreendente do Bayern de Munique para o Benfica, a vitória contundente do Flamengo sobre o Chelsea, bom jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund, um empate, o jogo animado entre Boca Juniors e Benfica em 2-2, que o Boca Juniors deixou o resultado escapar pelas mãos, 2-0 ali. No decorrer do campeonato, você viu ali aquela vitória sensacional do Al Hilal sobre o Manchester City. Você viu ali a vitória, a caixa punch do PSG sobre o Real Madrid. Você viu ali um campeonato de recuperação do Chelsea, após a derrota ali do Flamengo, se recuperando, fazendo jogos ali com bons placares, a vitória sobre 4-1 na prorrogação contra o Benfica, a vitória contra o Palmeiras, a vitória contra o Fluminense, até a vitória espetacular contra o PSG na final. Você teve a vitória com 2 a menos do PSG sobre o Bayern de Munique. Então você teve ali elementos, você teve um bom jogo, o futebol apresentado pelo Mamelodi, por exemplo, no jogo contra o Borussia, contra o próprio Fluminense, teve um bom jogo do Mamelodi Sundowns. Você teve um jogo consistente do Monte Rei, capitaneado pelo Sérgio Ramos. Então, assim, foi uma Copa que ela apresentou tudo que o futebol espera. Então, você teve a placa elástica da olhada, como foi do Bayern de Munique contra o Auckland Kings. Você teve a zebra do Auckland Kings empatando com o Boca Juniors. Você teve um clube desacreditado, que vinha mal, se classificando, como foi o caso do Benfica, passando em primeiro. O Bahia caindo em segundo, indo para a chave do Flamengo, tirando o Flamengo, por exemplo. Você vê a vitória surpreendente do Flamengo contra o Chelsea. Contundente, vamos falar assim. Foi uma boa vitória do Flamengo, a gente não vai ser mentiroso de falar que não foi.
A vitória surpreendente e sem susto do Botafogo praticamente sobre o PSG, uma vitória que recuperou a estima do torcedor, não só do Botafogo, como do futebol brasileiro, quebrando aquele jejum de vitórias contra times europeus e contra o campeão europeu. Aquela vitória ali vai ser guardada para os anais da história do futebol, da forma como foi. A classificação do Fluminense contra o Internacional de Milão, vencendo por 2-0. A vitória contra o Al-Hilal deles também. Então, assim, a Copa do Mundo teve resultados sensacionais e a recuperação de um time desacreditado, que veio se sagrar campeão com um jogo incrível do Chelsea contra o PSG. Uma vitória contundente, com o Cole Palmer jogando muita bola. Cara, foi assim, foi surpreendente, assim, um campeão que não estava nas primeiras opções entre os favoritos. Então, a Copa do Mundo de Clubes foi vencida por um clube que não era favorito ao título, que venceu talvez o principal favorito, aquele que na semifinal meteu 4-0 no Real Madrid. O melhor futebol do mundo despachou o melhor time de todos os tempos e perdeu para o time que foi se reinventando ao longo da competição, que foi o Chelsea, que teve ali a chegada do João Pedro, cria da base do Fluminense, que meteu 2 gols contra o Fluminense e foi decisivo fazendo o gol do título do Chelsea. Foi sensacional, assim. O desfecho da Copa do Mundo, ela trouxe um aprendizado, na minha opinião, que é o seguinte: nós não podemos subestimar ninguém e nem tudo que é o que parece. E tudo é possível se você crer. Cara, eu acho até que talvez a derrota deles para o Flamengo mudou a chave do cara e não foi porque foi a derrota para o Flamengo. Foi uma derrota que talvez eles não esperassem perder. Perderam o controle do jogo, tiveram um jogador expulso. Mas eles tiveram inteligência mental, obediência tática e técnica e conseguiram se recuperar ao longo da competição e fazer um campeonato muito competitivo, sóbrio e vencedor. E na hora da decisão, assim, não deu chances para o PSG. Se eu for olhar só a final, ficou muito claro para mim que o PSG ficou surpreendido. Foi surpreendido com o posicionamento e o comportamento da equipe do Chelsea, que marcou de forma ofensiva, não esperou no seu campo o PSG fazer transição, mas marcou no campo do PSG com muita intensidade, com compactação, com jogadas rápidas pelo lado direito do seu ataque, do lado esquerdo da defesa do PSG. E praticamente os 3 gols nascem de jogadas muito parecidas. Nas costas do lateral Nuno Mendes, com trocas de passes rápidos e puxadas para dentro da área. Os 2 gols do Cole Palmer, né, são praticamente iguais. E o toque sensacional do Cole Palmer para o João Pedro, que dá aquela cavadinha com nojo e fecha o placar, os 3-0, de forma contundente, sem riscos e consagrando o Chelsea como o primeiro campeão de tudo. E vence um campeonato novo, que não é igual ao Mundial de Clube que os outros clubes ao longo do tempo vieram conquistando, seja em jogo único ou no torneio assumido pela FIFA, desde a época do Corinthians e depois a partir de 2005. Porque esse é um brinquedo diferente, de outro patamar, um brinquedo muito maior, mais importante, além da chancela da FIFA, com a participação dos 32 melhores clubes da última temporada, das últimas temporadas. Com exceção do Inter Miami, que foi convidado, deram um jeito de convidar ele, além de ser o time da casa, é o clube do Messi, que inclusive fez um bom jogo contra o Palmeiras, que o Soares com meio joelho conseguiu fazer aquele golaço. Mas foi um campeonato sensacional, que eu acredito que tenha gerado muito aprendizado para todos os amantes do futebol, tanto na questão desportiva como na questão fora das 4 linhas.
foi um produto que eu acho que está validado. Está claro que existe pessoas que querem consumir esse produto, que as confederações compraram a ideia, agora falta apenas eles ganharem a Europa como um todo, que eu entendo que vai conquistar, porque além do produto em si, tem uma variável que se chama dinheiro. E teve até uma notícia, se eu estiver enganado, no Real Madrid, a premiação que o Real Madrid, por exemplo, recebeu, que vale, eu acho, 6 ou 9% do seu faturamento anual. Não é qualquer dinheiro. Então, assim, é um campeonato que, se bem organizado, bem explorado, nos próximos anos, terá muito apelo e tem tudo para ser um sucesso e talvez o principal produto que a FIFA terá no longo prazo. Como tudo que é feito pela primeira vez, tem equívocos, tem oportunidade de melhoria, mas eu acho que o principal que a FIFA conseguiu entregar para os consumidores, eu acho que foi feito. É a possibilidade de você possibilitar uma integração entre todas as confederações, você permitir um simpósio com várias escolas de futebol e demonstrar que, ainda que exista uma diferença devido ao alto investimento financeiro, que principalmente é concentrado na Europa, e com as chegadas dos multiclubs ownerships, os MCOs, e, e aí até com investimento vindo de Estado, como é o caso do PSG e do Manchester City, ainda é futebol. E no futebol tudo é possível. É, nem sempre só o dinheiro vai resolver, mas às vezes o talento consegue tirar um pouco dessa diferença. E essa é a questão. O quanto que de medidas administrativas conseguem equilibrar o talento com o poderio financeiro. Enquanto essas coisas estiverem mais ou menos equilibradas, o futebol vai crescer, vai gerar mais adeptos, fãs e torcedores, e gerando conexão com as próximas gerações. Quanto mais competitivo e imprevisível ele for, melhor para o negócio e melhor para o produto. Parabéns ao Chelsea pelo título da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro campeão de tudo. Parabéns a todos os participantes por proporcionar esse produto. E um parabéns especial para todos os clubes brasileiros e torcedores que viveram intensamente esse momento, usufruíram de um produto muito legal e estão para sempre marcados na história. E para nós botafoguenses, que a gente possa sempre se lembrar que o Botafogo sempre foi um clube de primeira divisão, sempre foi um clube global. A nossa história conta isso. Mas se a gente for pegar o nosso recorte em 2021, onde nós estávamos temporariamente e aonde que nós estamos agora em 2025. Então, enquanto esse clube tiver ambição, tiver tesão e objetivo, foco, fé e empenho, o céu é o limite. Espero que na próxima edição a gente possa ver o nosso Botafogo novamente, como campeão da Libertadores, participando desse grande campeonato, na segunda edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E que o Botafogo possa fazer uma campanha melhor do que ele fez nesse último Mundial. Mas até lá, grato pela oportunidade e feliz com a nossa participação, embora com a tristeza que talvez poderia ter sido um pouco melhor. Mas fica o aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero ouvir depois, amanhã, seus comentários. Curtam, compartilhem esse material com seus amigos. Quero ouvir muita opinião de vocês e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço para vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo e
Se cuidem. Tchau.